Existe andropausa? Você já ouviu falar desse termo andropausa para falar quando o homem já está com uma baixa testosterona? Já vou te adiantando que eu não gosto muito desse termo, mas fica até o final que eu vou te explicar o porquê disso. Eu sou o Dr. Luiz Novaes, médico com formação em urologia e andrologia. Se você quer saber mais desse assunto, já se inscreve no canal e também não esquece de deixar a sua curtida nesse vídeo. Esse termo andropausa foi criado por quê? Por analogia ao termo menopausa, que é o que acontece nas mulheres, quando a mulher para de menstruar, para de ovular, para de produzir hormônios e deixa de ser fértil. E por essa analogia eles também foi criado o termo andropausa. Ou seja, a menopausa é uma coisa que a gente chama de fisiológica, ou seja, todas as mulheres vão passar por isso. Já a andropausa, não são todos os homens que vão passar por isso. Por isso que eu não gosto desse termo. Esse termo andropausa dá a impressão que todos os homens vão passar por essa falha e por essa deficiência e por essa falta de testosterona. Por isso que eu não gosto do termo andropausa. Eu prefiro o termo deficiência de testosterona ou o termo hipogonadismo. Os homens, eles podem sim ter uma diminuição da testosterona ao longo da vida, principalmente acima dos 40 anos. Alguns estudos falam que o homem pode reduzir a produção de testosterona em 1 a 2% por ano após essa idade, após 40 anos. Mas não são todos os homens que vão precisar repor testosterona, não são todos os homens que vão precisar fazer alguma coisa com relação a isso. Não é uma doença que ele vai precisar tratar de fato e não necessariamente vai ocorrer em todos os homens. Então, não, andropausa não é um termo bom, porque não são todos os homens que vão entrar nessa andropausa. Os homens podem ter sim uma deficiência de produção de testosterona. O testículo vai parar lá de produzir o nível de testosterona suficiente para o homem viver bem e para manter as funções importantes da testosterona, que é o controle de densidade óssea, então manter os ossos saudáveis, manter o nosso coração saudável, nossa parte cardiovascular e também manter o controle de açúcar no sangue. Essas são 3 funções muito importantes que a testosterona exerce no nosso corpo. Mas então, quando que vai precisar fazer a reposição de testosterona? O homem vai precisar fazer a reposição de testosterona, que é diferente de ciclo. Reposição é muito provavelmente para sempre, porque o testículo não está dando mais conta. Esse homem vai precisar fazer essa reposição de testosterona para sempre. Quando? Quando tiver níveis de testosterona muito baixos. Ou seja, o que a gente considera hoje muito baixo? Abaixo de 300 nanogramas por decilitro. Mais ainda sintomas. Quais sintomas? Cansaço, fraqueza, baixo libido, indisposição, irritabilidade, perda de massa muscular, acúmulo de gordura abdominal. Esses são alguns dos sintomas da baixa testosterona. E como você pode ter visto, são sintomas muito inespecíficos. Você pode ter vários desses sintomas por outros motivos. Você pode ter uma baixa libido porque você está com estresse elevado. Você pode estar mais cansado porque o seu sono está ruim. Então não é só a testosterona que vão causar esses sintomas. Por isso que a gente vai tratar quando tiver os dois associados. Os níveis baixos de testosterona junto com esses sintomas. Daí sim a gente pode caracterizar que o homem tem uma deficiência de testosterona. E por que a gente vai precisar repor a testosterona então nesses homens? Primeiro, para melhorar desses sintomas que eu já acabei de falar. Então melhorar a disposição, melhorar a libido, às vezes melhorar a ereção, melhorar a disfunção erétil. E que mais? Daquelas 3 questões que eu falei que é muito importante. Então, conforme a gente vai envelhecendo, nossos ossos já têm sim uma tendência a perder a densidade, uma tendência à osteopenia e osteoporose. Se a gente tem a baixa testosterona, isso tem mais chance disso acontecer. Imagina você ter uma osteoporose com uma fratura de fêmur no idoso. Isso pode ser gravíssimo, inclusive as complicações disso podem levar até a morte, levar ao óbito. Então a gente tem que ter muito cuidado com a osteopenia, com a osteoporose. Mas a testosterona, por que a gente vai repor? Porque ela pode ajudar a controlar ali uma diabetes ou um possível aumento de açúcar no sangue. Já tive pacientes que somente tomando testosterona, sem tomar remédio para diabetes, a gente vê que a glicemia e a hemoglobina glicada dele, que é um marcador para diabetes, também diminuíram, somente com o uso de testosterona.
E também a testosterona vai ajudar a nossa saúde do coração. Então a gente sabe que os homens que têm testosterona baixa têm mais chance de ter, que a gente fala, desfechos cardiovasculares, ou seja, que tem mais chance de ter infarto e AVC do que os homens que têm testosterona normal. Então é por isso que a gente vai precisar repor também nos homens que têm a deficiência. Como que a gente vai repor essa testosterona nesses homens que têm a deficiência? Hoje existem diversas maneiras de repor. A gente vai precisar entender cada paciente, entender os exames, ver como estão os exames, para ver a melhor forma de repor a testosterona nesse homem. Então a gente existe hoje no Brasil, desde injeções de longo prazo, que demoram geralmente 10 até 14 semanas entre as aplicações, que é o que a gente chama de 1 decilato de testosterona. A gente tem as testosteronas de mais curta duração, que é o cipionato de testosterona, que geralmente vai aplicar a cada 2 semanas ou 21 dias, 20 dias, depende do caso, intramuscular também. A gente tem outras formas de testosterona exógena, externa, como se fosse o gel. Então a gente tem o gel de testosterona que tem que ser aplicado diariamente. A gente vai ter também comprimidos de testosterona, que não são muito bem testosterona, mas eles vão ajudar o homem a estimular mais a própria produção endógena, a própria produção do nosso corpo de testosterona. A gente tem também implantes subcutâneos de testosterona, que popularmente o pessoal chama às vezes de chip. Então, em alguns casos também podem ser utilizados os implantes de testosterona. Nos Estados Unidos a gente tem até mais opções, né? A gente já tem alguns tipos, por exemplo, enantato de testosterona subcutâneo, a gente tem testosterona nasal, já tem testosterona diretamente comprimido, não é essa que vai estimular a produção, mas é testosterona mesmo de comprimido. Então a gente acaba tendo mais opções. E daí a opção que a gente vai decidir vai depender dos exames e vai depender do paciente e da aderência do paciente. Falei no começo que após os 40 anos pode existir uma perda gradual, uma diminuição gradual aí da produção da nossa testosterona. Como que a gente faz para evitar que isso aconteça? Então, primeiro, muito dessa perda a gente pode até acreditar que seja somente da idade, mas muitas vezes está relacionado com o quê? A gente vai ficando mais velho, vai tendo mais chance de doenças e vai piorando nossa qualidade de vida. Então aumenta a chance principalmente de hipertensão, diabetes, colesterol, que afetam toda a circulação do nosso corpo, inclusive a circulação do nosso testículo. Pode sim afetar a produção da nossa testosterona. Então essa é uma grande dúvida que a gente tem, será que é só a idade ou na verdade são as doenças que a gente vai tendo quando a gente vai envelhecendo que causa essa redução de testosterona? Então como a gente evitar disso acontecer? Então primeiro a gente tem que controlar muito bem essas doenças, para deixar de ter essas doenças, ou se você já tem, controlar com medicação, acompanhamento, bons hábitos, então atividade física, peso reduzido. Então essa é uma forma muito importante e muito boa a gente conseguir diminuir o risco de ter uma baixa testosterona durante o envelhecimento. Atividade cardiovascular, atividade de musculação. O que mais? Uma boa alimentação. Uma boa alimentação vai ajudar você a controlar o peso, vai ajudar a controlar você a não ter essas doenças. Você uma alimentação saudável, evitando excesso de gordura saturada, com uma alimentação balanceada, com vitaminas, frutas, minerais, inclusive muitas vezes pode ser necessário acompanhamento com um nutricionista. Isso vai te ajudar a evitar esses tipos de doença e evitar uma baixa testosterona no futuro. O que mais? Um sono bom. Então você tendo um sono muito bom, isso também reduz esse risco de você ter baixa testosterona. Sabia que nosso sono é onde a gente produz mais testosterona? Então durante o sono, muito provavelmente a maioria das pessoas vão produzir e liberar testosterona a cada 60 minutos. E o nosso pico de testosterona vai ser sempre de manhã, entre 6 e 8 da manhã. E agora, durante o dia, nossa testosterona é liberada e produzida mais lentamente, uma média de 90 minutos. Então, é importante um sono bom, para a gente manter a manutenção dessa testosterona. Fora os outros benefícios, como redução de estresse, redução de ansiedade, ter mais disposição, inclusive, para ter uma vida mais saudável. O que mais você pode fazer para evitar que diminua essa testosterona? Então, acompanhamento médico. A gente sabe que algumas doenças, por exemplo, a varicocele, pode ter sim uma ligação com a baixa testosterona. Existem alguns estudos falando que a varicocele, aquelas veias dilatadas dos testículos, pode prejudicar a produção de testosterona. Inclusive, nesses estudos falam que os homens que operaram essa varicocele
tiver um leve aumento de testosterona. Então, esse monitoramento constante e avaliação de outras doenças que podem estar causando essa baixa testosterona no homem. Para a gente finalizar, então, resumindo, andropausa é um termo que é utilizado para quem tem baixa testosterona, não é o termo que eu gosto muito, eu prefiro o termo de deficiência de testosterona ou de hipogonadismo. Não vai acontecer em todos os homens essa deficiência. Essa deficiência não vai acontecer na maioria dos homens. Logo, não são todos os homens que vão precisar de reposição de testosterona. Pode acontecer em alguns casos, mas não vão ser todos os casos. Para a gente saber isso, é muito importante você fazer um acompanhamento constante com o médico. Jamais tome testosterona por conta própria. Podem ter diversos riscos que não compensa, principalmente se você não vai ter nenhum benefício de tomar essa testosterona. Então, muito cuidado com a automedicação, inclusive de testosterona. Se você acha que está com esses sintomas de testosterona, de baixa testosterona, comente aqui embaixo e encaminhe esse vídeo para quem está sentindo esses sintomas, para entender melhor o que é essa falta de testosterona. Não esquece também de se inscrever no canal e deixar sua curtida.